Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal aí da segunda série. Então hoje nós vamos para mais um PL de Física, ok? Nosso PL vai ser sobre calorimetria, sobre o que nós estudamos na teoria essa semana e vai ser bem legal. Até coloquei o vídeo todo rosinha para combinar comigo. Pessoal, aqui, vamos recordar um pouquinho o que nós estudamos lá na teoria. Aqui nós temos a curva, essa daqui ó, é a curva de aquecimento da água. Nesse ponto aqui ó, eu tenho o gelo, a água no estado sólido, o gelo. E eu vou fornecer calor a esse gelo. Então eu pego aqui uma fonte de calor e começo a fornecer. Quando eu forneço calor, o que vai acontecer? Vai aumentar a temperatura de acordo com o que passa o tempo. Só que vai chegar um ponto aqui, ó, no ponto de fusão do gelo, o que acontece? Ele continua a absorver calor, mas sem que haja uma variação da temperatura. Então, aqui nós teremos um intervalo de temperatura constante. Esse intervalo, quando as substâncias elas estão passando de fase, nós calculamos a quantidade de calor que é necessário para essa mudança de fase através dessa equação. Quantidade de calor é massa vezes o calor latente, no caso aqui o calor latente de fusão do gelo. Então, eu irei saber qual é a quantidade de calor que é necessário para que o gelo passe da forma sólida para a líquida, para a água na forma líquida. Então, nesse intervalo aqui, ó, e nesse aqui também, e nesse terceiro aqui, para me calcular a quantidade de calor nesses intervalos aqui, ela vai ser dada pelo C, que é o calor específico da água, vezes a massa, vezes a variação da temperatura. Variação da temperatura. Então, nesses intervalos aqui, ó, vou chamar de 1, 2 e 3. Se eu quero saber a quantidade de calor que esse corpo recebeu, eu vou utilizar o que macete, essa equação aqui. Quantidade de calor é igual calor específico vezes a massa vezes a variação de temperatura. Mas quando há mudança de fase, aí eu vou utilizar o calor latente. Então, a quantidade de calor vai ser a massa vezes o calor latente. Vamos continuar aqui no gráfico. Então, aqui no ponto de fusão, né, eu continuei fornecendo calor e a temperatura não variou, até que ele passou de sólido para líquido. Então, aqui à medida que eu forneço calor, a temperatura ela vai aumentando, até que chegue o ponto de ebulição. No ponto de ebulição aqui, o que acontece? Mais uma vez, ele absorve calor sem que haja variação da temperatura. Então, para mim calcular nesse ponto aqui, ó, a quantidade de calor que é necessária para que a água passe do líquido para o gasoso, é necessário, eu volto nessa equação. Então, quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor latente de ebulição da água. Então, esses são os conceitos de calor específico e calor latente. Pessoal, então na aula de hoje nós vamos observar a fusão do gelo. Então, as substâncias elas são encontradas nos estados sólido, líquido ou gasoso. Isso acontece porque quando os corpos atingem uma temperatura específica, há uma mudança na energia do sistema e as partículas passam por uma reorganização espacial.
A mudança de estado ocorre com frequência no cotidiano. Por exemplo, ao ferver a água para fazer chá, percebemos formação de bolhas de gás. Ao deixar a manteiga fora da geladeira, observamos que ela amolece. Ao esquecer uma garrafa de refrigerante no freezer, percebemos que a bebida congela, ou ainda quando percebemos que o refrigerante fica mais aguado depois que as pedras de gelo no seu interior derretem. O objetivo do experimento a seguir é observar o gelo em fusão, como no exemplo do refrigerante. Para isso, colocamos pedras de gelo coloridas no óleo para observar o processo. Então, vamos lá. Quais são os materiais necessários? Então, vocês vão precisar de uma garrafa PET descartável de 1,5 litro ou mais. Pode ser maior, 2 litros, 2,5 litros. Tesoura, 1 litro de óleo de cozinha. Não é necessário utilizar tudo isso. Um sachê de suco artificial, de preferência com a cor escura, sabor uva, ou qualquer outro corante culinário que você tenha aí, e dissolva na água. Uma forminha de gelo e 200 ml de água. Pessoal, então o que vocês vão fazer? Vai preparar, né? Juntar o pó, o corante com a água e vai mexer até que forme uma mistura homogênea. Depois vocês vão colocar na forminha de gelo e levar ao congelador e ao freezer e esperar que ele se solidifique. Enquanto isso, você vai lá cuidadosamente com a tesoura e corta o gargalo da garrafa PET e despeje o óleo de cozinha dentro dela. Quando as pedras de gelo estiverem prontas, tire-as da forma e coloque algumas delicadamente dentro da garrafa PET com óleo. Não mexa mais no recipiente e comece a observar. Aí você vai responder para mim essas questões. As pedras de gelo se afundam? Se afundar, lembra aí o que nós estudamos, ou se não afundar, qual que é a justificativa? Volte nas aulas anteriores e justifique sua resposta. O que acontece com o gelo? Explique sobre o ponto de vista de trocas de calor entre os corpos, ok? O que houve imediatamente após as pedras serem colocadas no óleo? E você vai responder essas questões para mim, fazer a sua prática, fazer um videozinho ou uma foto e enviar para mim, tá? Boa sorte, obrigado pela atenção e espero que dê certo e que você goste e entenda o conteúdo. Beijos!